Olá, meus pré-universitários. Vamos começar mais uma aula do nosso curso online EBS Matemática. E o conteúdo de hoje é a potenciação, que é a quinta operação da matemática. O que vem a ser potenciação? Eu tenho aqui A elevado a N. O A chama-se base, o N é o expoente. E o conjunto A elevado a N chama-se potência. O que quer dizer A elevado a N? Eu devo multiplicar a base A N vezes. Então eu vou ter A vezes A vezes A vezes A N vezes. A operação ela é muito simples, mas o que o vestibular e o Enem quer de vocês é o conhecimento das propriedades. A primeira delas é a seguinte: considere que o A, a base, é um valor positivo. Então, A elevado a N também será um valor positivo. Então, se A é positivo, a potência A elevado a N também será positiva. Agora, se a base A for negativa, nós teremos duas possibilidades de resposta. Se o A for menor que zero, fique atento, porque se o expoente for par, a potência ficará positiva. Agora, se o expoente for ímpar, a potência ficará negativa. Então, se a base é negativa, eu tenho que olhar para o expoente para saber se a potência será positiva ou se será negativa. A propriedade 3 nos fala o seguinte: A elevado a 1 é a própria base. Então, se o expoente for igual a 1, a resposta será a própria base. A propriedade 4, considere a base A diferente de zero. Então, se A for elevado a zero, a resposta vai ser igual a 1. Seria a seguinte definição: toda base não nula elevado a zero será igual a 1. Propriedade número 5. Eu tenho aqui duas potências de mesma base multiplicadas entre si. Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Não se esqueça que a matemática tem a ideia da reversibilidade. Eu posso, na multiplicação, conservar a base e somar os expoentes, mas posso enxergar também a volta. Se eu tenho uma potência com a soma no expoente, eu posso transformá-la em um produto de várias bases iguais. A propriedade 6 é a divisão de potências de mesma base. Eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, na multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Propriedade 7. Eu tenho uma potência elevada a um expoente. Basta multiplicarmos os dois expoentes. Portanto, A elevado a N elevado a M é A elevado a N vezes M. Agora, cuidado! Muitos alunos acabam confundindo a propriedade 7 com outra forma de potência. Aqui eu tenho A elevado a M elevado a N. Perceba que a nossa obrigação é primeiro resolver a potência acima para posteriormente resolver a potência a partir da base A. E o lado de cá eu vou multiplicar os expoentes. Então são propriedades diferentes. São respostas diferentes. Por exemplo, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. A resposta é 3 elevado ao quadrado é 9. E 2 elevado a 9 é multiplicar o 2 9 vezes. A resposta, 512. Mas se eu tiver 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado entre parênteses, eu vou multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 2 dá 6. 2 à sexta, 64. Foram respostas diferentes, obviamente porque são propriedades diferentes. A propriedade número 8. Eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente n.
Eu posso distribuir esse n para os dois fatores. Então, a vezes b elevado a n pode ser a elevado a n vezes b elevado a n. Então, você distribuiu o expoente para os dois fatores. O mesmo é válido para a divisão. Eu tenho uma divisão elevada a um expoente n. Eu posso distribuir esse expoente para cada parte da fração. Teremos, portanto, a elevado a n sobre b elevado a n. Propriedade número 10. Perceba que nós temos aqui um expoente negativo. Gente, expoente negativo é indicativo de inverso. A nossa obrigação é inverter a base. E ao fazer a inversão, o sinal negativo desaparece, pois a ação já foi feita. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Não se esqueça, expoente negativo é indicativo de inversa. Eu pego a base e calculo a sua inversa. Pois bem, veremos agora a sexta operação matemática, que é a radiciação. A radiciação ela é composta pelo índice e pelo radicando. A resposta dessa estrutura aqui é a raiz. Então não se esqueça, o A é o radicando, o N é o índice da raiz. Sempre maior ou igual a 2. A menor raiz possível é a raiz de índice 2, ou raiz quadrada. O que seria a raiz enésima de A? Só para lembrar, pessoal. Geralmente, a matemática utiliza letras. Quando você tiver um índice n, você chama de raiz enésima, tá? Seria relativa a n. Então, eu quero calcular a raiz enésima de A. A raiz enésima de A é b, se b elevado ao índice n resultar em A. Então, seria a explicação mais técnica para a radiciação. Por exemplo, raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Por quê? Se eu pego o 4 e elevo ao quadrado, que é o índice da raiz, eu encontro como resposta o radicando 16. Raiz cúbica de 27. Por que a raiz cúbica de 27 vai dar 3? Porque se eu pegar o 3 e elevar ao cubo, eu encontro 27. Seria a explicação mais prática para a radiciação. Propriedades de radiciação. Propriedade 1. A maior que zero. Eu tenho radicando positivo. A raiz enésima de A será também um valor positivo. Então, se A é positivo, a raiz enésima de A também será positiva. Propriedade 2. Eu tenho agora o radicando negativo. Nós temos duas possibilidades. Se o índice for ímpar, a raiz enésima de A também será negativa. Agora, se o índice for par, essa raiz não existirá nos reais. Eu vou ultrapassar o campo real e vou para os imaginários. Será um assunto que nós veremos mais para frente. Seriam os números complexos. Então, não se esqueça. A negativo, nós temos duas possibilidades. Temos que olhar para o índice. Se ele for ímpar, a resposta será negativa. Se ele for par, não existirá um valor real. Você vai para o campo dos imaginários. Propriedade 3. Nós temos a raiz enésima de A elevado a m. Não se esqueça, pessoal, toda raiz é potência de expoente fracionário. Guardou? Toda raiz é potência de expoente fracionário. Então, raiz enésima de A elevado a m é A elevado a m sobre n. Tem até uma dica para isso. Quem estava na sombra vai para o sol, quem estava no sol vai para a sombra. Propriedade 4. Eu tenho a raiz enésima de A elevado a n. Eu posso simplificar o expoente do nosso radicando com o índice da raiz. Então, a resposta será o próprio A. Propriedade número 5. Raiz enésima de A vezes B. Perceba que o nosso radicando é uma multiplicação. Eu posso colocar cada fator em uma raiz. Então, nós teremos a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Não esquecendo que, na matemática, eu posso fazer o processo inverso.
Eu posso pegar duas raízes multiplicadas de mesmo índice e juntar em uma única raiz. Propriedade 6, raiz enésima de A sobre B. Eu posso colocar para cada parte da fração uma raiz. Ficaria, portanto, raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Propriedade 7. Temos a raiz enésima de A elevado a M. Eu posso elevar o radicando ao expoente dado. Ou seja, nós teremos a raiz enésima de A elevado a M. Propriedade 8. Raiz de raiz. Nós temos a raiz enésima da raiz de índice n de A. Eu posso criar uma única raiz multiplicando os índices das duas raízes. Teremos a raiz n vezes m de A. Vamos ver agora as operações com radicais. Primeira operação é a adição ou subtração. Primeiro caso, nós teremos os radicais semelhantes. E a regra é a seguinte: conserva-se o radical e somam-se os coeficientes. Letra A, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Observem que os dois radicais são semelhantes. Alguns livros de matemática chamam esses números que multiplicam as raízes de coeficientes. Então eu vou conservar o radical, no caso aqui a raiz de 3, e vou somar os coeficientes. 2 mais 4, 6, 6 raiz de 3. A letra B, nós temos 3 parcelas com radicais semelhantes, que é a raiz cúbica de 2. Eu olho para os coeficientes 7 mais 6 menos 10 e tenho 3 raiz cúbica de 2. Fiz as operações com os coeficientes e conservei o radical. O segundo caso são os radicais que deverão ser simplificados. E a regra é a seguinte: os radicais tornam-se semelhantes somente depois de simplificados. Nós temos aqui 3 radicais que não são semelhantes. Perceba que os seus radicandos são diferentes. 2, 8 e 32. Mas eu posso pensar um pouco e torná-los semelhantes. Por exemplo, já temos aqui raiz de 2. Raiz de 8 é 4 vezes 2. O 8 é 4 vezes 2. E 32 é 16 vezes 2. Eu posso tirar da raiz o 4 e posso tirar da raiz o 16. Nós teremos aqui raiz de 2 mais 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Observem que nós temos agora radicais semelhantes. E o coeficiente do primeiro termo é 1. Então temos 1 mais 2, 3, mais 4, 7. A resposta, 7 raiz de 2. A multiplicação são 2 casos. O primeiro, radicais com o mesmo índice. Observe que nós temos aqui 2 fatores com radicais de mesmo índice. Basta multiplicar os radicandos. Eu conservo a raiz e multiplico os radicandos. 2 vezes 3 é 6. E percebam que na letra B nós temos 2 radicais com o mesmo índice. Podemos também multiplicar os radicandos. Conservo a raiz sétima e multiplico 2 vezes 5, 10. A resposta é raiz sétima de 10. Já o segundo caso, nós temos radicais com índices diferentes. Exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz quarta de 2, lembrando que o expoente aqui é 1. Nossa obrigação é calcular o MMC dos índices, ou seja, o MMC de 3 e 4, que dá 12. Essa resposta é o novo índice das raízes. Nós teremos, portanto, 2 raízes de índice 12. Vamos repetir as bases, 2 e 2, e agora vamos calcular os novos expoentes. Eu vou dividir
o novo índice pelo antigo e a resposta encontrada vou multiplicar pelo antigo expoente. Vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, o novo expoente é 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Perceba que agora nós temos dois radicais de mesmo índice. Vamos utilizar a regra de conservar a raiz. Então, raiz 12, ou 12ª, de 2 à oitava vezes 2 ao cubo. Aqui eu posso conservar a base e somar os expoentes. Logo, a resposta é raiz 12ª de 2 elevado a 11. Agora vamos ver a divisão envolvendo raízes. Nos livros didáticos, trabalham com a ideia de racionalização de denominadores. O objetivo é retirar a raiz do denominador. Nós temos 3 casos diferentes. O primeiro caso é quando temos uma raiz quadrada. O segundo caso, uma raiz de índice maior do que 2. E o terceiro caso, quando temos no denominador uma soma ou subtração com raiz. O primeiro caso é muito fácil. Nós vamos buscar uma fração equivalente a essa. E para isso, vamos multiplicar as duas partes da fração pela raiz que está embaixo. Então, 3 sobre raiz de 2, nós vamos multiplicar as duas partes da fração por raiz de 2. Raiz de 2 em cima sobre raiz de 2 embaixo. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Podemos simplificar o expoente com a raiz, obtendo como resposta 3 raiz de 2 sobre 2. Vejam que tiramos do denominador a raiz. Terminamos, portanto, a sua racionalização. Já o segundo caso envolve uma raiz de índice maior que 2. É um pouco mais complicado. Por exemplo, 2 sobre a raiz quinta de 2 ao quadrado. Nossa obrigação é buscar um fator racionalizante que, multiplicado por 2 ao quadrado, dê como resposta o expoente igual ao índice. Se eu tenho um expoente 2 aqui, eu tenho que pensar o seguinte: 2 para chegar a 5 faltam 3. Logo, devemos multiplicar as duas partes da fração por raiz quinta de 2 ao cubo. 2 que multiplica a raiz quinta de 2 ao cubo fica 2 raiz quinta de 2 ao cubo sobre raiz quinta de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 2 ao cubo, nós teremos raiz quinta de 2 à quinta. Conservo a base e somo os expoentes. Veja que o expoente do nosso radicando é igual ao índice da raiz. Posso simplificar. 2 raiz quinta de 2 ao cubo, que é 8, posso colocar logo 8, sobre 2. Podemos também simplificar o 2 com 2. A resposta é raiz quinta de 8. O terceiro caso, nós teremos no denominador uma soma ou uma subtração com raiz. Eu vou utilizar o chamado conjugado. O que seria isso? É o fator que eu vou utilizar trocando o sinal da operação. Se é soma, eu subtraio, e se é subtração, eu somo. Veja que nós temos um denominador 2 mais raiz de 3. Então, vou multiplicar por 2 menos raiz de 3 no numerador e 2 menos raiz de 3 no denominador. Aplicando a distributiva, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Sobre 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3,
menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2. 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3, mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Já posso simplificar. Menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3, 6 menos 3 raiz de 3, sobre 4 menos 3 dá 1. Dividir por 1 não vai alterar ninguém. A letra B, nós temos 10 sobre 3 menos raiz de 2. Então, o fator de racionalização é 3 mais raiz de 2. Devemos trocar o sinal do meio. 3 mais raiz de 2, 3 mais raiz de 2. 10 vezes 3, 30. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, menos 2 vezes 3, menos 3 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, dá menos raiz de 4, que é 2. Simplificamos. 3 raiz de 2 com menos 3 raiz de 2, 30 mais 10 raiz de 2, sobre 9 menos 2, dá 7.